Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e também 21, que é o meu apelido, por causa dos bullying de subliminação na minha cabeça. É um problema que eu tenho, mas bom, esse vídeo é para continuar o vídeo sobre as subliminações de particularidades, né? Que basicamente é um sentido de programação molecular, só que, como já foi explicado nos vídeos anteriores, essa programação molecular ela parte do encruzilhamento dos acessos materiais. Esse acesso material, às vezes, ele excede a impressão em nós e perde a apuração apreendida das impressões. Ou seja, elas ganham preenchimento, né? Vejam vocês o quanto nós estamos preenchidos de receituários diários, né? Ou seja, tudo isso sequestra em nós valores dativos de importação. É uma habilidade de desempregar importância sobre a fisiologia das atividades bioquímicas que nos acertam das repercussões materiais. Uma vez que você passa por uma rua e se perde, quando você se acha, você ganha as digitações adrenérgicas da adrenalina, a subtração dela, que te ampara nesse processo de perda e de encontro. Uma vez o seu organismo vai se preocupar para não se perder mais, logo ele vai desformatar em você, sobre essa apreensão nervosa, um senso de memória, uma imagem de um trauminha, né? Uma subtração dos eventos fisiológicos que eram normativos em você, eram homeostáticos. Esse estresse, ele inaugura em nós placas de concessões adrenérgicas e é de materialização para imaterialização, porque uma vez que a gente acessa esses ambientes, eles vibram em nós percursos de concessões nervosas que a gente já percutiu estando nesses ambientes. Por quê? Por causa dos recursos materiais que dissensionam as vibrações em limites de constantações, né? Ou seja, são as harmonizações desses ambientes, como a gente está vendo na tela, né? Todas as harmonizações, elas partem das percussões constantes para os dígitos de descontaminações. As desconstantes nas rimas das ações são os eventos que não são, dentro de um ambiente fechado, previstos, ou seja, partículas móveis. Então, partículas imóveis, elas são previstas, elas vão sempre estar vestindo e previndo. As placas, elas se transformam em partículas móveis a partir das instalações institucionadas pelos homens, acionadas por quê? Pelos riscos que elas desencontraram e buscaram desinformar, para precognificar a harmonização dessa deplorativa, ou seja, dessa mensagem. Tudo isso desmembra em nós ritmos
que a gente pratica. A prática, ela se importa, mas ela decai de importância por habilitação. A habilitação, você tirar a habilitação, é você conseguir controlar essas importâncias, instalando contrações limitantes, né, nessas fendas. Você instala o que a gente chama de poxa, esqueci o nome. Vamos lá, vamos acessar aqui os slides de proposição. Você instala nessas portas o controle de abertura aí, que é o esqueci, elementos de porta. Vamos ver se a gente acha aqui. Achei, maçaneta, fechadura, dobradiça, as dobradiças, né? Então a gente instala essas dobradiças para poder fazer as contrações dessas impressões em ambientes. Então isso é um comportado, né? Você dentro de um comportado você tem as fendas de passagem a partir dessas dobradiças. Dobradiças são contrações imponenciais, que são despontantes ou apontantes. Por quê? Porque todas as dobradiças que inauguram a atividade, ela tem as suas atividades melhores de afendoarações e as suas piores, que dizem a contaminação, né, da fenda. A fenda, ela libera energia. Logo, se a energia nos carrega, opa, vocês não estão vendo, né? Agora sim, né? Agora vocês estão vendo. Espera aí. Se a energia nos carrega, a fenda, ela precisa, sobre a qualidade da imprevisão, ser prevista. E a previsão é o algo no ritmo, né? Então, previsionar as coisas é o ritmo. E o ritmo, ele se instala fisiologicamente, né? E a gente consente esse fisiológico colocando gradientes de acesso, que são as memórias de conjuntos de memórias de retração a um dispositivo de atividade em meio ambiente. E a gente já viu que a gente faz isso deplorando essas conotações nas derivadas de valores. Por exemplo, nós temos os elementos previstos e os elementos imprevistos. Dentro desses elementos, desses conjuntos, a gente inaugura o que a gente chama de núcleo e paranúcleo. E todo esse núcleo e todo esse paranúcleo, ele diz ao conjunto um pertencimento, né? E aí a gente viu que aqui a gente tem um conjunto rítmico, e o ritmo, o algo no ritmo, ele vai revelar nesse conjunto a fluorescência, ou seja, o estado de fluir, de vibrar desse núcleo ativo aqui, ó. Então, quando esse núcleo está ativo sobre uma fonte, ele tem o estado constante, né, o volume constante de cantar essa onda, né, de comprimentar essa onda. Quando a gente desconstante ele, ou seja, mexe com a fonte, e a saída, a fenda
dessa partícula, ela tende a mudar e desparticularizar o reconhecimento dela. Então, nós temos um reconhecimento chave para todas as atividades nessa partícula, e a gente tem os conhecimentos que descontaminam a chave, né? Desencontram ou evidenciam uma desofenda na trama do comportado dessas partículas em ação. Bom, chegando a isso, né? Pegando essa partícula e esse arranjo particular, a gente tem o que a gente chama de geometria dos materiais que nós imantamos. Toda geometria, ela tem a sua propriedade, né? Ou seja, sua expressão frente a sua fórmula, né? E então essa expressão ela canta características, né? O que isso quer dizer? Cantar características é você, a partir de dimensões, você expressar um valor, né? E aí a gente roda o dado e ele expressa um valor, né? Roda, expressa outro valor. E toda geometria, ela tem as suas desafendas, né? Eu posso desafender um bloco geométrico para desequilibrar assim, né? Então, sobre uma luz que incide, eu posso ofender ela para ela ter várias fascinações. Então, o número de fascinações que eu quero em uma geometria vai depender das assinaturas de corte que eu dou para essa geometria. Vamos supor que a infinitalização de cortes está para uma circunferência. E aí nessa circunferência, que é a porta que desimporta a gente sobre os acessos de sentimentos, de energia, de ondas, de vibrações, a gente descorta essa energia e consente essa previsão dela. Então, logo, a gente jogando, a gente consegue esse valor de imprevisão. E aí, sempre quando a gente joga, a gente consegue esse valor de imprevisão. Então, esse dado, esse valor, essa característica vai assumir a imprevisão desse conjunto harmônico. Só que se eu desafendar esse conjunto harmônico tirando alguns elementos aqui, esse valor aqui ele vai sofrer uma desacordoação, né? Uma desafinação. Porém, essa desafinação ela vai buscar um estado geométrico de constante, né? De consignificação. Se ela não conseguir, ela vai se suicidar, ou seja, isso aqui vai perder o que a gente chama de particularidade. Mas se ela conseguir, ela vai ganhar um novo estado de particularidade, um novo estado de equilíbrio da natureza, né? Uma nova forma, entende? Bom, e tudo isso aqui, ó, pode vir como dados desse conjunto, né? Pô, se a gente fizer vários cálculos com esses conjuntos aqui, a gente vai ter vários dados. Então, veja só. A gente pode ter vários dados para um conjunto. Vamos lançando. Beleza. Olha só que legal. De todos esses dados, nós conseguimos um total. E aí, se a gente está num ambiente fechado, né, trabalhando o conjunto de ser e estar significar alguma coisa, olha só, eu tenho essas possibilidades em imprevisão de estar nesse local.
Se eu quiser desemprever algo, eu faço a corda. Acordos de estar na ação, que é o que a gente viu, né? É você colocar linhas, cordas nessas geometrias, por exemplo, e descortar a maior desimprevisibilidade de dados que estão nessas faces geométricas aqui. E aí você consegue elevar a geometria a um dado, a um expoente mais comum. Entendeu? Revelar essa face, esse dígito de amante, né? Então isso aqui já tem uma operação que a gente chama de, até mesmo para poder desinformar uma coisa legal, um enobrecimento. No caso, carpintação. Bom, mas vão contando com esses dados, a gente tem as batidas e as horas, né? Bom, a única coisa que a gente tem na vida são tempos, né? Horas de vidas, né? As horas, elas são um estado constante de dinamismo das particularizações unificantes, né? Seja no planeta inteiro. Então vamos pegar um relógio para poder fazer a concessão. Bom, a gente pega esse relógio aqui, ó, esse gatinho, e coloca ele para essa particularização. Por quê? Porque, veja bem, quando a gente tem uma engrenagem que é núcleo das nossas atenções, ou seja, horas, a gente tem a gente já pode pegar aqui, ó, dependendo das pontas, a gente come quadrantes de tempo, né? A gente tem um vídeo falando do come aqui no canal. E aqui, ó, se agora são 10 horas, e aí nessas 10 horas eu vou praticar o estar em algum lugar, e aí veja só, as contrações dessa hora aqui, ó, sobre esse emprego rítmico aqui, ó, vão me gerar um ritmo, né? O ritmo vai ser o vetor final, a finalização. Então todo esse tempo que a gente passa aqui, ó, nesse arco de horas, revela um ritmo em nós. E esse ritmo, ele é o diamante que a gente lapida, que trabalha. Esse vai ser a nossa formação profissional, né? E aí esse estado de constante, ele vai ser trabalhado a partir das particularizações. Vocês entendem esse processo? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra. Vamos ver aqui, superfície, gráfico. Aqui, ó. Vocês entendem gráfico de pixels? O gráfico de pixel, ele representa mais ou menos proporções, fatias de proporções. Só que para nós, nas particularizações fisiológicas, a gente revela essas proporções como ritmos e arrítmicos, procurando ritmos do ambiente, né? Vamos pegar aqui esses ritmos dos ambientes, né? Por exemplo, eles são acolhidos pelas representações, né? Pelos conjuntos de representações. Vejam vocês, imagine que aqui a gente tem o seu dia. Essa pixel é o seu dia, e nesse seu dia, dentro dessa hora aqui, ó, você
dentro das batidas possíveis de estar nesse ambiente, nesse núcleo fechado, você encontrou um ritmo, né? E aí esse ritmo ele soma um dado, uma fatia de dado para você. E aí dessas outras horas aqui, esse ritmo soma outra fatia de dados. E esse soma, e esse soma, e esse soma fatias de dados. Todas essas fatias de dados, elas assumem um valor diário de você. E esse valor, ele consente receita, né? Então, o seu núcleo de atenção é esse aqui, ó, né? Se você pegar isso aqui e fizer aqui assim, ó, você vai ver que, né, esses dados aqui, ó, eles são cooperados assim, ó, pelos núcleos. E aí a eletrosfera, as cargas de núcleo, dá com as cargas de trabalho, né? E aí quando você, né, tá girando aqui sobre o núcleo, esse dado aqui, ó, ele assume quando você está em um intervalo de tempo que você já tem uma forma de passar esse intervalo, ele assume o ritmo da coloração que você tem predileta. Então, já viu as rodas das cores? É mais ou menos isso aqui, ó. E aí você fica rodando nesse intervalo de tempo procurando essa coloração. E aí essa coloração é a fenda proporcional do que chega ao ritmo, que mira você nessas suas desimpressões, né, delimitadas. Quando você chega em uma outra hora, né, aí você já assume outra. E aí você é permitível, né? Isso se chama autorizações de campos, né? E aí nessas autorizações, por que são prediletas? Por causa dos ritmos matemáticos de possibilitação, né, executada. Ou seja, a execução pede que você seja assim pela localização que o núcleo das repartições materiais pede de você o encontro, para gerar harmonia, para fixar a harmonia. Então isso é uma forma generária, né? Olha só a harmonia. A harmonia ela tem uma constante, né? Esse núcleo de atenções, como a gente viu no vídeo anterior, ele tem a sua particularidade de afenda, né? De se vender, de fendar, de se importar com o produto, com a freguês, com a frequência. Então olha só, ele tem o seu ritmo de dobrar sobre a importação ambiente. Quando ele não está conseguindo, ele precisa de instalar mais portas, né? Contratar mais funcionários, mais frequenciadores de localizações de cordas, né? De acordações. Tá, beleza. E como isso é feito, né? Você tem várias tabelas de compreensão de final de campo, né? Final de partida, final de jogo, final de particularidade. E esses testes, eles são preditos pelo valor total do dia, né? Saldo, né? Saldo. E aí, né, dessas tabelas a gente chega a um valor. Esse valor ele é comparado com os valores anteriores e os valores anteriores eles vão dizer se esse valor ele está em propensão positiva ou negativa e o que deve ser mudado na tabela, ou se você preferir no ringue, no campo de componentizações vetoriais, né? As estratégias elas são mais encantadas do que tudo, porque quando a gente consegue encantar, a gente consegue desacordar
ritmo de infusão agradecida, né? O ritmo de frequência de gostar, o gosto. O gosto acontece quando a gente consegue a diametração oposta, né, das apostas das ações em campo, né? Então, se o freguês está aqui aposto, se eu conseguir diametralmente uma porta aposta ela, ele vai se aniquilar. Olha só que legal. Ele vai chegar a um ponto que vai se aniquilar. Ele vai decolar ao alto e avante. Olha que legal. Ixi. Entendeu? E aí ele vai pro infinito aqui, ó. Eles vão ser particulares, né? Eles vão ganhar particularizações e vão se partir, vão se aceitar, né? Então o freguês ele vai se contaminar por isso. Logo você vai ter uma marra, né? Uma previsão cada vez mais concêntrica, né? Porque olha só, a corda ela vibra, e aí a harmonia, quando você tem essa diametração oposta, você consegue percutir a harmonia num caminho coerente, né? A coerência desse canto. E aí esse canto desencanta essa pessoa, desamola ela, né? E o amola é maior do que qualquer coisa, não é? Então, uma geometria, né? Uma peça, ele tem, dependendo das suas fendas, seus ângulos, opostos de ataque, opostos que se atraem, entendeu? Nessa expressão aqui, ó, de cordas. E aí vamos lá ver o que é corda, né? Corda, raio e imagens, diâmetro, raio e corda. Então corda é mais ou menos isso, né? É uma particularidade de uma harmonia que consegue desarmar em localização, em consentimento. Veja bem. Aí você vai ter nos pedaços aqui, ó. Então nenhum sistema fechado a gente tenha isso, né? Em subliminação. Bom, todos esses dados aqui, ó, eles são trabalhados estatisticamente para ter esses valores aqui, ó, bem embasados. Os totais do dia. E isso é o que o seu organismo faz em homeostasia, em harmonização de vetores. Porque todos esses vetores que fazem ativações com significados, elas ganham setas, como a gente viu nas ruas, né, nos ambientes fechados. Bom, e o que é isso, né? Isso são dados de impressão consolidada, né? Ou seja, a consolidação, ela para nós ela vai ser isso aqui, ó, consolidação. Ato ou efeito de instituição característica. Tornar-se sólido, firme, estável. Então, quando a gente tem uma célula, a célula ela é isso, né? Olha só. Não, eu quero célula só. Célula.
eu tenho uma célula e tenho um núcleo, né, em um arranjo celular. Esse arranjo celular, ele tem no seu nascimento uma forma, só que a desaformação dela vai consolidar uma forma de eficiência sobre estados ativos na molecularidade bioquímica da parte que a fisiologia manda sobre os acessos materiais, as presentes forças imaterializadas em nós. São chamadas de consolidação. E tudo isso é a responsabilidade das reparações motoras, né? Porque todas as reparações motoras são riscos que desarriscam a fenda que está para a cognificação, né? Então, ó, aqui, ó, desafiam a fenda que está para cognificação conjunta. E esse conjunta, ela vem de circuitos de pressão fisiológica. Porque não sei se você sabe, desafia, mas os seus circuitos fisiológicos, eles são uma banda atômica de vários atômicozinhos, sabe? Ou seja, vários órgãos que encontram o seu sentido comum, a sua cognição conjunta. Então vamos aprofundar isso aqui nesse aplicativo aqui, ó. Human Anatomy Atlas, Visible Body, a visão do corpo. Bom, aqui a gente já tem uma banda, a banda óssea, que tem várias células osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, regendo essa componentização. Ou seja, a gente tem sobre os fluidos que são injetados em nós, ingeridos, transgredidos e figurados em nós, a gente tem as destilações químicas, né, que são processos químicos de transformações de matérias. E com os gradientes de pressão a gente consegue isso muito bem. Claro, né, com os equilíbrios hidrolíticos de nutrição e movimentação, né? Bom, e aí esse é o resultado do conjunto, né? Esse é o armor, é a harmonização. Porém, quando a gente está em motivação movimentada, a gente mexe às vezes com mais esse circuito e com esse, ou mais com esse e com esse. A gente está sempre desacordando dois, né? Então, por exemplo, numa atividade de corrida, eu estou desacordando mais esses. Porém, o equilíbrio desses dois acordos tá para esse e para esse. Só que todos estão em uma proporção. Ou seja, a fatia de pizza está desentregando atividades sobre as contrações para todos eles, né? E o desinvestimento dessas contrações fazem as particularizações celulares consolidarem os dados de impressão. Ou seja, isso é como se fosse uma assinatura
de consubstanciação motivacional, né? Ou seja, é você fazer uma atividade e dessa atividade você reestabelecer a atividade a partir da criação de imunidade, né? A reparação particulada desses dígitos de impressão. Todas essas reparos eles geram uma consolidação mais forte, uma estrutura mais forte para a célula resistir. E aí isso fica sendo concessivamente responsabilidade, né? Ou seja, uma responsável, ou seja, um tempero de habilidade que é criado, né, e concernido a partir das repertórias, né? Ou seja, você repetir essa história. E aí, que história a gente está falando? A história dessas importações. A história que dizem a fenda a melhor consignação de abertura, ou seja, recepção de contrastes. Veja só o que é isso, né? Se chama harmonizações. Com todo o desenvolvimento das transições, a gente desarmonizou os meios para desarriscar mais a eles, né? Com mais previsibilidade. E a previsibilidade são setas. Então, que sobre vetores, né, elas conseguem fazerem alterações ou pré-motivar alterações a serem feitas por organismos. Então, quando você está passando numa rua, você é um vetor. E aí esse vetor de rua, ele pode sofrer atração, e aí essa atração faz você fazer uma vibração para cá, ó, no caso. Se aqui está atrativo, aqui está positivo, é um polo positivo, olha como é que você vai andar. Entende? Aí quando chega daqui, ó, existe um decaimento dessa positividade. Porém, dependendo do seu estado e da definição dessa importação de fazer você movimentar, você vai estar atraído para cá. Então aqui está positivo e aqui está negativo, né? E aí o que você vai fazer? Mesmo que exista uma positividade mandando você vir para cá, você vai ir contra ela. E aí olha só, o que você vai fazer? Você vai chegar no seu positivo aqui, ó. Entendeu? Então existe esse códon aqui, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se você quer fazer um desvio, né, você precisa de assinar esse desvio. Quando você está vindo, seu vetor está vindo, olha só o que é isso, né? É uma mudança de trajetória. Se a gente trouxer isso aqui para um triângulo e a gente tiver um meio de triângulo, a gente vai ver que a gente tem uma quebra de harmônico, né? Essa quebra de harmônico, ela precisa de ser programada. Como assim? Porque se você não se programar para poder fazer essa quebra ela pode estar despreparada para quebrar, né?
toda quebra ela precisa de parâmetros de quebratura. Ou seja, essa harmonização são parâmetros que vão sendo regidos pelo núcleo das atenções, né, individuais. E essas atenções individuais são os parâmetros que revestem os consensos dos indivíduos para poder passar o quê? Passar o dia a dia, resolvendo os problemas diários. Deixa eu fechar isso aqui. Tá, vamos continuar aqui. Então a gente tem os efeitos de harmonização que instalam em percurso a positividade e a negatividade de um passe. Bom, tudo isso aqui, ó, quando a gente trabalha isso fica ele vira um canto, né? Tipo assim, um L. Um L é uma fenda, é uma pinça, sabe? O L, não tem esse L aqui, ó, que é tipo assim, se eu pegar o triângulo, aqui a gente tem um triângulo de várias coisas, de várias angulações, e tem o triângulo, o meio do triângulo que faz que ele seja 90 graus. Então todos esses triângulos e essas fendas, né, no caso, se o positivo está para cá, eu consigo negar esse positivo ou domar esse positivo fazendo a redutagem dele. E a redutagem dele é a pensa, é a pencisão, é a varredura dessa positividade, para verificar se ela é positivo ou ela recebe uma falha para mim consentir a negativização ou o potencial negativo que eu tenho, para desafinar ela sobre o meu consentimento. E aí o L ele faz sobre a contração muscular aqui, ó, nessas cordas. Então acordar-se sobre uma fonte, uma atividade, é você encontrar pegadas diametralmente opostas que interpõem essa onda, né? A onda ou a harmonização expelida por essa fonte que desarmoniza ela, né? E aí, veja só, a gente transforma ela em consumível. O que era inconsumível, inconsumirável, se torna mirável aos pensais, né, de elementos, né? O que isso quer dizer? Que sempre quando a gente faz essa estrutura, essa particularização, a gente recebe dela força, né? A gente pega a força. E a força, tá vendo o que a força é? Tá vendo o F para cá e F para cá? A força, ela é a capacitância da gente fazer essa como que a gente chama isso aqui mesmo? Munho, engenho, não sei, pedal, pé de vela,
é a gente conseguir fazer essa resistência, né? Ou seja, por quê? Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue encontrar as pás de dominação. E a gente consegue ligar os nossos olhos ou os nossos contatos nessas pás e desempacificar nelas, né? E aí a gente recebe a paz, a felicidade, o café de ser contaminado por elas. Sacou? E aqui a gente conecta o espelho, né? A glândula, a harmonização essa glândula aqui, ó, que a gente conecta a partir desse trabalho, é a glândula pineal. Glândula pituitária. Vamos dar uma olhadinha nela. Pineal. A pineal é uma pequena glândula localizada aproximadamente no centro do encéfalo. Conseguem perceber a encefalização das destramalizações distributivas de encontro de energia, de paz? Conseguem ver a harmonização do cérebro aqui sendo formada? Então, ó. E aí esse encéfalo, ele busca acolher todos os conjuntos de previsibilidade e começa a memorificar a previsibilidade e diz mover-se em função da imprevisibilidade, que são as vidas em circulação, em motivação. Então, se você não está andando em uma rua, a previsibilidade é esse arranjo que eu despluguei aqui, ó. É essa estrutura, é esse gene, né? É esse gene aqui, ó. E aí tudo que tiver em movimentação sobre esse gene aqui na rua, né, no caso, vai ser elemento de L significação, ou seja, de concessão de rastreio, para poder forçar de barras as contas que precisa para desempasar. Essas pás aqui de força, elas encontram suas faces numerações que são ergonomificadas para conseguirem resultados colorentes. Porque a gente olha fótons de energia, e esses fótons de energia são caixinhas de energia que dizem colorir, significação sináptica, sinalização. Veja vocês, em um dado corrente, nós observamos todas as repartições, né? E tudo isso aqui significa uma dor rodando no olho. E a gente desacessa essa dor com os freios sinápticos, né? O olho ele recebe uma colorização, um pacote de energia. Só que a sinapse, ela desreferencia todos os contrastes. Então todas essas contrastezinhos aqui, ó, nessas impressões, são as suas sinapses trabalhando. Graças às sinapses que Deus lhe tomou de atenção para ver isso e despedalar a imposições de ver a coerente, a colorente, né? Isso é incrível, né? Ou seja, derivadas de valores. A gente só consegue acessar as derivadas de valores porque a gente tem as sinapses em paz. Ó, organizando sinapses em paz de conter, de controlar a suspensão,
substanciação, ou se preferir, a sublimação das disposições contrastes, né? E todo contraste é isso aqui, ó, são blocos de passagem, de fendas. Então todos os contrastes de fenda, de blocos de fenda, são contabilizados por pulsos. E aí esses pulsos colorentes, eles significam aquele dadinho aqui, ó. Naquela imagem a gente tem milhares de linhas de pulsos. E aí o que a gente faz? A gente sempre pega os algos nos ritmos e desamassa esse ritmo em uma sinapse de encontro. Olha que legal, cara. Perceba a inteligência aqui, ó, e se acenda com ela. Esse agrupamento de imagem que eu mostrei ali de Nova York, a gente pode fechar isso aqui, ó, e todas elas, né, a gente tem milhares de contrastes desarmonizando aquela imagem, aquele paraíso. E aí a gente mitiga ela, e ela vira uma velhinhazinha, um dadinho, né? E esse dadinho, ele desimporta para nós assim, ó, nesse lançamento. Esse lançamento, ó, pá, suspende em nós um valor, né? 8. Só que esse 8 que suspende em nós, quando chega em nós, olha o que faz, né? Esse 8 aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Ele desabre em nós os decaimentos, e aí a gente varre esse 8, ó. Sabe como que a gente varre isso? Fazendo a distributiva das energias que são responsabilidades dos instintos harmônicos. E a gente diz L como significa eles a partir das imprevistas e desprevistas contrações, né? Que é, no caso, as 8. 8 dividido por, sei lá, várias, por esse gráfico de pixel, né? Cadê? Tá aqui, ó. É como se fosse o 8, se fosse o eixo, e desse eixo, o ritmo desse eixo, dessa propagação do 8, fosse a não, é difícil aqui, hein? Deixa eu ver. Aqui, ó. O 8 ele fosse o fecho, fosse todas as pontas desses vetores, e sobre a colisão dessas pontas vetoriais, ele gera um ritmo de decodificação, transdução cossignificante. Olha que legal. E ele diz em prever esse gradiente, né? Interessantíssimo, não é não, galera? Veja só. Tudo isso aqui, ó, é um gradiente que dizem ecos de chaves nos entornos dessas equações. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todo retrato ele tem um gradiente de pixels, né? E desses pixels existe um total. Se a gente pegar aqui, ó, quiser fazer um gradiente, olha só o que eu faço. E aí isso aqui fica sendo a minha imagem, ó. Tá vendo? Essa para nós é uma imagem. Vamos pegar. E aí, dependendo da imagem que a gente forma, ela tem, sei lá, quantos pixels. A gente pode ver ali, ó. E aí,
essa imagem aqui, ela tem a percussão rítmica dela, que representa o ritmo 310. E esse ritmo 310, sobre a sua visão, ele está para... deixa eu ver, quantos... Não está mostrando aqui não, quantos dados tem. Tem bastante dados, né? Aí ele tá para 310, então, opa, o ritmo 310 é esse aqui, ó. Isso aqui, ó, é como se isso aqui fosse 310, acendesse 310, esse dado aqui, ó, daquela imagem que a gente viu. E esse 310, sobre as fendas de imposição humana, vão helicossignificar contrações de ângulos para poder fazer essa distributiva rítmica, né? Então, quanto desses 310 essa pessoa consegue ver nas suas impacições? Então, é sempre assim, ó, 310 dividido por 2, entendeu? 2 olhos. E esse 310 seria o alcance dele para esse diametralmente oposto, para essa par de arte corrente na ação. É assim, ó, seria 310 dividido por 2. 310 dividido por 2 seria 155. Então, ele vai conseguir um maior diametralmente oposto de visão concentrada nessa imagem se ele fizer o 155, o acordo de 155, né? A responsabilidade de 155. Só que esse 155 ele pode ser alcançado de diversas formas, né? Esse 155 ele pode ser dividido por 2 ou fazer uma soma, né? A soma é o seguinte: você pega, você pode ter milhares de soma, ó. Você pode pegar 150 mais 1, e esse 150 mais 1, ele pode ter vários conjuntos de cossignificação, ecossignificação, gradientes de cossignificação, porque o 150, se você escrever, ele vai ficar valendo outra coisa. Se você tem várias formas de quebrar essa corrente de 150 e esse 1. Então, a aquarela de vetores de visão sobre os olhos é tão grande que diz fascinante o estado geométrico de gradiente das previsões e imprevisões de um olhar. É claro que a gente tem calsignificações, a gente tem importações em uma imagem que cooperam com essas operações que a gente tem visto. Mas a descooperância também faz enxergar e até descontaminar valores em nós, de desarmonizações dessas operações de ecoloricsignificados, né? De varredura. Cara, e aí você pode pegar aqui, ó, 150 mais 1, ou 149 mais 2, ou 148 mais 3, ou 147 mais 4, ou 146 mais 5. Quer dizer, eu não sei, nem sei se eu tô falando certo. Mas aí, ó, olha o que você tem aqui, ó. Um campo de comunhão, de interseção, um campo de espectro eletromagnético, um campo de espectro eletromagnético que sobre as suas pás de enfendalizar os olhos nas ações, dimensionar ela no seu consenso fisiológico. E aí, olha só, tá vendo o triângulo aqui? Se a gente destriangular, a gente vai ver um gradiente de imagem. Só que esse gradiente de imagem, essa fenda aqui, ó, ela pode a sinapse
as assinações que ela precisa ter para poder convergir e ver bem. Né, olha só, essa imagem aqui é bem representativa nisso. E aí isso é janela de obstrução de L, de confidencializar os ritmos e conhecer os ritmos que as sinapses conseguem ver os núcleos desses polos, né? Porque a gente tem um núcleozão, né? A gente tem a onda zona, né? Mas se a gente quiser reparar essa ondazinha, a gente precisa de filtrar esse polo para poder olhar esse dadozinho aqui, ó. E muitas vezes a gente precisa de ferramentas de descomponentização para poder enxergar bem para esse pontinho aqui, ó, para o núcleo desse dado, uma vez que uma imagem pode ter milhares de dados. E aí você viu como é que a gente processa, né? A gente diz as diametrações opostas para poder criar um circuito de desativalizações colorentes, né? Então os elementos imprevistos são os motivadores. Motivadores são movimentos imprevistos. Motivadores. E todos eles são fortes. São fortes entre o clima parado, né? Porque se eles têm movimento em um campo, eles estão vibrando. Ou eles são fortes, ou eles estão sob a força de um forte. E esse forte ele vai decair sobre um ritmo, né? E esse ritmo ele pode tirar o previsto, ele pode jogar o previsto para fora. E aí isso é muito previsto, porque isso aqui fica ionizado, né? Ou seja, desequilibrado, né? Se você tirar isso aqui assim, ó, isso aqui vai ficar desequilibrado, né? Se você tirar isso aqui, fica desequilibrado, então fica ionizado. Agora, esse ritmo também pode construir uma impressão, né? Ou seja, um dado de impressão, né? Uma impressão. Você pode ter uma impressão e uma desimpressão. Por conta desses contatos. E aí a gente tem as contas, né? Vamos ver aqui. Consolidação. Ritmo de importação e desemparticular. Olha só, esses motivadores, eles podem, sobre motivos e várias formas de referenciar as fendas de seus valores para com nós, eles podem entrar no nosso ritmo e até desenvolver arritmias em nós, ou seja, progressões de interjeições, ou seja, varrer os nós dos cantos que a gente tem, dos encantos que a gente tem no meio do ambiente. E aí a gente desencontra os cantos do meio para poder bater a harmonia. Então, dependendo do name, né, da onda da atenção que desamarra a escala, né, você vai ter uma fascinação. E aí, cooperar ou não cooperar com essa cooperar ou não com essa fascinação vai de organismo para o feedback compositivo
em fisiologia. Ou seja, é a fiscalização do organismo frente ao desempenho de um motivador, de um indivíduo sobre motivo de dor, ou seja, de ver você. Então, como o indivíduo desenvolve olhares para você, importa? Sim ou não? Depende do parâmetro de valor. E aí esse parâmetro de valor, ele assume uma suspensão subliminada inscrita em ambiente e estado particular da atividade do indivíduo em função de em função de uma conta, né? Tipo assim, eu vou ali sair para fazer caminhada, beleza? E aí nesse eu conto da caminhada para me fazer um fluxo sanguíneo, né? Essa é a minha conta para melhorar a minha atividade fisiológica. Aí nessas contas de impasses de dar nessas caminhadas, eu posso encontrar vários tipos de motivadores que desenformam em mim cordas, ou seja, vagas diametralmente opostas a partir das intervenções, sei lá, alquímicas, e elas podem me cancelar ou me dar notas de vontade, de percurso. Então, esses motivadores, eles são ou tentam fazer lugares no ritmo. E lugares no ritmo são names de percussão, names de consolidação. E esses names podem serem membros ou podem buscar varrer memórias de membros por discurso sináptico, de aparência. Então existem as consolidações de aparências motivacionais de indivíduos mesmo. E eles olham para nós com um olhar de importação ou desimportação. E aí eles podem fazer aqueles fenômenos de desaprever o sabor da pizza, né? Ou seja, o sabor dessa autorização aqui, ó, no sentido da vibração. Aí, cadê o meu? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar outro. Inserir formas. Aqui, ó. Do núcleo, né? Ou seja, o núcleo do átomo. E aí você tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar. Pode ser esse vetor. E aqui você tem os vários desencontros de vetores, né? Sobre as suspensões. Aqui, ó. Encontros de vetores sobre suspensões. Aí, cadê o vetor? Por que o vetor não está assumindo sua seleção? Ó, vou selecionar o vetor, beleza, selecionei. O núcleo está selecionado e o espaço ambiente, a delimitação ambiente tá. Então beleza. O vetor ele tá parado. Mas esse vetor aqui, ó, era para ele estar em movimento, né, com a nossa. Acho que eu tenho que agrupar ele aqui, ó. Deixa eu agrupar. Acho que agora vai, hein? Aí, ó. E aí dependendo da onda que você tiver, esse vetor ele pode fazer modificações, né? E aí cancelar o ritmo ou desacobrar ritmos, né? Fazer dimensões nos ritmos. E isso aí
pode fazer uma desaprovação nos valores, né? Então, ou seja, você marca fontes. Tá vendo fontes? Nós marcamos fontes, né? Fontes são retornáveis. A gente tem, por exemplo, a gente tem fontes, né? A gente tem fontes retornáveis ao meio e fontes não retornáveis. A seleção é muito dependente, né? Na verdade, a seleção ela parte do movimento fisiológico de recepção das fendas, né? Então, a ecossignificação, né, faz curto de vetor, assinando uma sina, assinando uma observação destacada, né? E aí o que isso faz? Isso faz um emprego de área, né? Vamos ver se a gente consegue voltar. Não tô conseguindo. Olha que legal, ó. O conjunto, a teoria dos conjuntos, né? Parece que é até um, ó. Que legal, olha. E aí isso aqui é a diametração oposta, né? Vamos tirar aqui. Bom. Aqui então, vejam vocês, né? Nós temos todos, ó, vou apagar isso aqui e vou criar um novo. Se vocês não viram o vídeo anterior, eu recomendo que vejam, porque lá tem muita informação dessa ponderação aqui, ó. Bom, inserir formas. Quando a gente tem um campo ou está motivado em um campo, a gente tem cordas de motivação. Essas cordas de motivação, elas têm a sua coligação em meio. Como, né, como no Homem-Aranha, né, a gente tem as suas coligações também no meio. E isso refere-se da trama que diz consente a materialização nas nossas ecossignificações dela, ou seja, nos efeitos fisiológicos que elas desvibram em nós. E aí a gente dessuspende esses efeitos para fazer campos de comportação. Então a gente tem vários tipos de campos de comportação, ou vários tipos de olhares para as coisas, e a gente desenvolve esses olhares, né? Como quando eu fecho o olho, eu trago isso aqui para cá e isso aqui vem para cá, ó. Aqui a gente fechou o olho, né? Então a vibração ela fica interna, olha só, ela desinternaliza. Então você não tem um vetor contrário. Tudo que bate aqui, ó, bate sobre essa resistência e envia uma chave de acesso, né, uma resposta. Porém, quando você abre o olho, né, você traz esses vetores para cá,
Você desafenda uma geometria de acesso. Porém, a gente esquece que, né, sobre as partículas, né, em desenvolvimento de ritmo, de energia, elas conseguem, sobre essas suspensões aqui, ó, os meios de inteligência, os meios de interação. E aí elas conseguem fazer, dentro desses meios, vários meinhos. E esses meinhos conseguem, sobre músculo, fazer bandas de actina e miosina desafendarem o processo dessa fenda, ou seja, dessa inscrição atômica de luz. Então, essa luz, o contágio dessa luz pode ter mais dominação a partir desses encontros, né? E olha só como que é. Ctrl C, Ctrl V. Você coloca, vai meiando as coisas, né? É um processo de divisão. E aí essa divisão, ela ela capacita a visão, consolidando melhores dominações de ritmo, né? Então você consegue suportar mais o ritmo. Só que isso aqui, essa atividade que a gente faz, né, de partículas de atenção, né? A gente inaugura essas portas, essas partículas de atenção, esses imprevisores, ou seja, capacitores, detectores e esses imponentes de placa, eles eles também têm suas estruturas, né? Então veja só você, cada ponto que eu coloco aqui, ele pode ter sua característica própria. E tudo isso é um trabalho molecular de célula e resistência de ecos de significação rítmica. O que eu quero dizer? Que a assinatura no corpo, ela é uma suspensão rítmica do ambiente, ou seja, existe o lado subliminar da natureza que é imperceptível ao homem até que ele consinta ser melhor que o outro por resultantes, né? Só que a resultante, ela parte desse enobrecimento de trabalho aqui, ó, dessas balanças, dessas moedas de balança, dessas regências de balança. E tudo isso são adaptações celulares, moleculares, estão bem mais internas no homem. Então você está vendo essas pessoas atrás da grades, essas grades que elas estão, que apreendem essas pessoas, né, esses criminosos, esses ritmos, essas rimas dessas pessoas, elas podem ter várias formas e várias características de composição. Todas as grades, elas têm um ritmo de dispersão solar. Então nós temos infinitos tipos de infusão rítmica de insolação, infinitas paisagens, infinitas desparticularizações de olhares, de previstos e imprevistos. Porém, a placa holográfica, no sentido de imaterializar, no sentido de descorar energias em nós, ou seja, decorar o alfabeto, ele desempreende sobre uma forma, a forma alfabética. E aí, quando a gente tem milhares de imprevistos de visão,
o alfabeto vai lá e suspende sobre o núcleo, sobre o eixo, a forma que enigmaticamente deve ser consentida, deve ser afiada e não desafiada. Então, essa história de dicionário, ela é um desafiador de instantes, né? Então, todo esse projeto aqui linguístico, ele pega a matéria e suspende por um eixo, né? O eixo de desimportar valor sobre essas matérias, sobre esses gradientes. E aí isso desescora efeitos, desescora L's de fenda. E aí as pessoas se dizem responsáveis de treinos de efeitos desses eixos, né? Porém existe a subliminar de efeitos, que é o acesso aos efeitos já instaurados, né? Quando você consegue acessar o efeito, você destransforma o efeito e vira um mágico, né? Você vira um carpinteiro, você vira um desefeitualizador. E é isso que as células do sistema imune fazem, para consentir imunidade num efeito que não está funcionando, num valor que não está consentindo contrações desafendadas. Organizado sinapse em paz. Bom, vamos ver um pouco do que a gente falou aqui, ó. Sinapses. O efeito descascata. De descascata. Tá vendo isso aqui? Olha só. Por que você enxerga? Porque a gente descasca a autoridade fotoelétrica e a gente inaugura contrações nessas identidades e desafina essas identidades. Porém, quem tem mais contrações enxerga mais ritmos de descontrações. Entende? Ou seja, isso aqui tudo é plástico, né? Dependendo da eletricidade distributiva, a plasticidade neuronal desencontra ou reencontra das fendas eixos de cossignificação mais rápido ou menos rápido que outras pessoas, por conta das afendalizações, dos apertos plásticos, né, desse acesso elétrico. Por quê? É familiar para ele essa fotoelétrico-energia. É familiar para ele ser regido por isso. Essa é a moeda de corda, de acordoações nela. Porém, todas as derivações dessas cordas, que dizem harmonizar o ambiente, ou seja, os órgãos, passam por glândulas de desinformar conjuntos de associações, né? Ou seja, todas essas energias elas vão para algumas panelas, né? Vamos pegar aqui, ó, pinel. E aí essas panelas, né, elas decaem para outras panelas, ingredientes de transformação elétrica, que conseguem acessar células sobre as geometrias de acesso, né? Vamos ver aqui, ó. Pineal. Então, essa glândula, né, deixa eu ver aqui, ó. Glândulas são produtoras de hormônios. Hormônios
são como panelas com ingredientes metabólicos que dizem injecionar energia em proporções adequadas para convalescer os ritmos de homeostase do organismo. Tá difícil aqui, ó, glândula pineal. Se eu não achar aqui, eu acho em outro lugar. Será que aqui? Não, aqui é outro. Aqui, ó. Não é isso. Tá bom, vamos pegar essas imagens aqui, ó. E aí que nessa panela aqui, ó, nessas células dessa glândula, nessa repartição, ela desabsorve energia para distribuir essas energias com modulações coerentes, né? E isso acontece pelo feedback orgânico, que é mensurável a partir de contrações por esse sistema dinâmico e pelas liberações de produtos metabólicos, né? Ou seja, é como se fossem mensagens de despreenchimento, buscando preenchimento. Só que a adequação desse preenchimento é processada por pressões, né? E aí todas essas pressões, elas fazem decomposição nos percursos. Essa é a propriedade distributiva. Quando a gente quer aumentar, vamos pegar aqui que vai ficar legal. Essas glândulas. Não, deixa pra lá isso aqui. Quando a gente quer aumentar a atividade em nós, a gente precisa de reger mais o nosso estado ativo, o nosso estado de grade, o nosso estado de relação. Todo o nosso estado de relação, todos os contatos que a gente faz, geram uma progressão de estado. E é isso, essa progressão, ela contamina as nossas células e deixa as nossas células em suspensão desse ritmo de estar nessa harmonia. Acontece muito mais, fácil quando a gente olha para uma arte e tenta entrar no estado da arte, principalmente com música, né? Música tem os seus ritmos e dentro dos seus ritmos elas têm cordas de repetição. A repetição, ela consegue fazer a suspensão celular das associações descomportadas no sentido pineal, né, dos hormônios em desassociações desses ritmos. Então, existe essa progressão aritmética, progressão das atividades, das rimas de eletricidade. E quando elas conseguem criar sobre atividades muitos dados de danos, elas conseguem fazer até mesmo o que é isso? É criar paz, né? Criar muitos dados de paz, de números, isso aqui é a música, né? Aí você consegue despontuar esse dado aqui, e esse aqui, e esse aqui. Aí você tem um conjunto de dados. Aí sempre quando a música toca, você vai pontuando mais um e vai fazendo a tabela. Como que é aquele jogo mesmo que você coloca feijão nas coisas? Bingo, né? Aí você vai fazendo bingo. Quando pensa que não, você faz o bingo, né? O bingo é uma coisa não te prejudicar mais, no sentido das contrações. Você já encontrou todas, né? E aí aí você entra num estado de progressão geométrica, porque
Quando você encontra todas, você desenforma um diamante ou uma geometria, né, no caso molecular da parte. E aí essa geometria é a chave de acesso. Você encontra a chave de acesso, né? Aí você, por exemplo, quando você fecha um bingo, você tem, um prêmio. Só que aí você vai utilizar esse prêmio para desbingar mais. Só que como você já tem esse bingo, a sua progressão dessa atividade, ela já passa a ser geométrica. Ou seja, ela já expõe em você, porque você já desinformou todo o bingo, né? Ou o campo de se importar nas ações, né? Ou seja, você fechou todas as responsoriais rítmicas desse estado, dessa passagem, desse frequência de propagar nesses tempos. Cara, depois a gente conversa mais sobre isso, então, porque isso aqui é muito foda. Isso é um conhecimento muito elegante que vale a pena pipocar mais. Sacaram? Bom, então eu vou ficando por aqui. E aí a gente se vê no próximo vídeo, né? Se você está acompanhando esses vídeos aqui, a gente se vê no próximo vídeo a respeito desse tema. Um abraço para vocês. Fui.